Foi um mandato com muita visibilidade, com muita intensidade do ponto de vista do trabalho da oposição. Eu e a minha equipa fizemos um trabalho que foi por muitos reconhecido como, de facto, exemplar, que a certa altura a Câmara Municipal parecia quase como uma árvore genealógica. Tínhamos várias gerações durante todos os meus mandatos, sempre houve pessoas com ligações fortes, assumidas, quer ao anterior poder, quer ao Partido Socialista ou até a outras forças políticas, que tiveram cargos de muita responsabilidade na Câmara Municipal, e isso não foi objeção nenhuma. Esta cultura de serviço público, que eu acho que foi muito fortalecida durante estes anos, é um ganho enorme. O nosso objetivo deveria ser resolver o problema daquela pessoa, ajudá-la a ultrapassar essa situação. Essa mesma cidade, com um grande potencial, estava num limiar abaixo das suas capacidades. E aquilo que nós tentamos fazer foi potenciar todos esses recursos que Braga tinha. E os resultados são, nessa área, absolutamente espetaculares. Braga é hoje, diria, um dos grandes motores económicos do país, uma das cidades que tem um desempenho excepcional em todos os setores de atividade. Braga não tem sido, de facto, um destino do investimento público à altura daquilo que é a relevância que a cidade tem para o país. O facto de sermos a cidade na Europa que mais percentagem de pessoas usa o seu carro para se deslocarem na cidade. A questão, e essa sim fundamental, que é da migração do modelo de mobilidade, das pessoas irem do automóvel para outros meios, e essa migração é fundamental para reduzir o trânsito e para resolver o problema da cidade. Acho que está num nível de segurança muito idêntico àquele que sempre tivemos. O crescimento da cidade de Braga não foi à custa dos imigrantes. O crescimento da cidade de Braga foi, desde logo, à custa de portugueses. Tivemos sempre uma preocupação, de que essas empresas municipais tivessem um foco de desempenho de serviço público em primeira instância. Bem-vindos a mais um podcast para Bom Entendedor. Eu sou Ricardo Ribeiro e hoje tenho o prazer de ter comigo o Presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, não é? Que vai quase 12 anos de presidência da Câmara, isso é obra, mas como é que foi o percurso para chegar a Presidente da Câmara? Olha, antes de mais, obrigado, Ricardo, por este convite. É um gosto estar aqui nesta troca de impressões. O percurso pode ser perspectivado sob diversas formas, mas indo àquilo que terão sido as raízes, eu comecei a interessar-me pelas causas públicas, pelas causas da minha cidade muito novo. O meu avô foi vereador na Câmara de Braga na década de 80, era um dos responsáveis locais do PSD, isso terá sido, digamos assim, o trigger point para eu poder começar a olhar com outros olhos para esta realidade. Está um mentor aí. Quase. Depois estive a fazer a faculdade no Porto e trabalhei sempre no Porto nos primeiros anos da minha carreira e depois mais adiante também, o que de certa forma me afastou um bocadinho mais da cidade, mas nunca deixei de acompanhar essa realidade local. Escrevia artigos, desenvolvia-me civicamente a diversos níveis. O que levou a que depois, no final da década de 90, entrasse pela primeira vez para uma comissão política do PSD local, porque eu era já militante há alguns anos, na altura pela mão do Miguel Macedo, que era o presidente da Conselhia, tinha sido candidato à Câmara 4 anos antes, em 93. Essas eleições de 97 com o Dr. Germano de Cerqueira também não tivemos um resultado particularmente famoso. Depois a seguir tivemos as eleições com o Carlos Alberto Pereira em 2001, em que eu já integrava a lista para a Assembleia Municipal. E nesse início, digamos assim, de mandato na Assembleia, ganhei alguma visibilidade pelas intervenções que fui produzindo, por uma maior acutilância, se calhar, e isso levou-me a assumir numa eleição, a liderança da Conselhia do PSD de Braga, em 2002. Sim. Na altura isto não era, digamos assim, um percurso todo ele planeado, havia de certa forma aqui uma ambição de que um dia eu pudesse eventualmente vir a ser Presidente de Câmara, mas nem sequer antecipava que pudesse vir a ser candidato pela primeira vez logo em 2005. Acabou por acontecer assim, fui uma primeira vez candidato em 2005, depois aí a história julgo que é mais conhecida da generalidade das pessoas, porque foi um mandato com muita visibilidade, com muita intensidade do ponto de vista do trabalho da oposição. Eu e a minha equipa fizemos um trabalho que foi por muitos reconhecido como, de facto, exemplar enquanto na oposição, na interlocução que nós tínhamos com todos os agentes locais, com a sociedade civil, com os cidadãos, com as iniciativas que promovemos, com as propostas que levamos à Câmara, com as aspirações dos cidadãos, e isso levou-nos a estar muito convencidos em 2009 de que aí sim seria o momento, que iríamos ganhar as eleições, mas foi uma eleição muito especial. Eu acabei por perder por cerca de 2.000 votos. Houve ali um efeito
muito impactante, julgo eu, da questão emotiva das pessoas dizerem, como muitas me disseram a mim, daqui a 4 anos você vai ser candidato e vai ser o Presidente da Câmara, o Presidente Mesquita Machado já não poderá ser, e portanto também depois de todos estes anos, oportunidade. Depois de todos estes anos, as pessoas diziam, muitas do meu partido, até algumas delas, de outros partidos, seguramente, depois de 33 anos na altura de exercício de funções, não conseguimos mandá-lo para casa com uma derrota, e portanto isso acho que acabou por, naquela franja que acabou por decidir a eleição, ser se calhar um dos grandes fatores. E esse sentimentalismo não faz sentido, mas pronto, mas eu percebo. Foi pena por um lado, foi positivo por outro. Eu, como já tenho dito muitas vezes, quando acabei por ser eleito, estava ainda melhor preparado do que se tivesse sido eleito antes. Foi pena porque alguns dos erros crassos que foram tomados pelo anterior executivo foram também nesse mandato. Claro, portanto, no último mandato. Recordo a questão da concessão de estacionamento, a questão da aquisição das convertidas, com os desenlaces judiciais que acabaram por ter, a questão da própria parceria público-privada, que se intensificou nessa fase final. Portanto, foram 4 anos maus para Braga, que poderiam e deveriam ter sido evitados. Claro. Agora, 30 e tal anos do Partido Socialista na Câmara Municipal de Braga, implica que provavelmente muitos dos funcionários que lá estavam foram colocados pelo Partido Socialista. Provavelmente, eu imagino que serão um pouco afetos a eles. Houve alguma resistência em romper com essas quase 4 décadas do governo socialista? Dados objetivos, primeiro, é inquestionável, desde logo, para quem está há 37 anos no poder, que toda uma geração de funcionários da Câmara entraram ou exerceram as suas funções na Câmara durante o período em que esse Presidente e essa maioria esteve em funções. Portanto, e em circunstâncias que são, ou que foram, na altura, muito diversas daquelas que existem hoje. Hoje, se alguém me perguntar, eu precisava de ser contratado pela Câmara, já nem falo da questão legal, em termos formais, administrativos, eu não consigo contratar essa pessoa. Portanto, já nem estou a falar da questão... concurso público, é um concurso, etc, há procedimentos, há isto, há aquilo, há aquilo outro, em que eu não tenho interferência absolutamente nenhuma, por mais que quisesse ter. E, portanto, isto para dizer que, na altura, não era bem assim, e, portanto, houve, de facto, contratações feitas por opção, e isso também se reflete no facto, como eu também já fui dizendo muitas vezes, que a certa altura a Câmara Municipal parecia quase como uma árvore genealógica. Tínhamos várias gerações de famílias a trabalhar, pessoas de relações, militantes do partido, e, portanto, mas a verdade, e, portanto, ultrapassando esse dado, que é um dado incontornável, eu não posso dizer que tenha tido uma grande resistência, nem uma pequena resistência sequer dos colaboradores da Câmara em relação ao nosso trabalho. Aliás, até posso dizer mais, durante todos os meus mandatos sempre houve pessoas com ligações fortes, assumidas, quer ao anterior poder, quer ao Partido Socialista ou até a outras forças políticas, que tiveram cargos de muita responsabilidade na Câmara Municipal, e isso não foi objeção nenhuma ao trabalho que desenvolveram, e eu estou, obviamente, tenho também repetido muitas vezes, muito satisfeito, porque grande parte do sucesso do trabalho que nós fizemos foi fruto dessa colaboração das pessoas, das várias áreas, do empenho, da maneira diferente como olharam. Sem eles é difícil fazer alguma coisa, não é? Sem estes colaboradores a colaborarem. É fundamental por muitos motivos. É fundamental do ponto de vista, desde logo, da própria organização, ou seja, a maneira como as pessoas se relacionam dentro da organização, como olham para o seu papel dentro da organização, como interagem com os cidadãos. Esta cultura de serviço público, que eu acho que foi muito fortalecida durante estes anos, é um ganho enorme, porque as pessoas que diariamente, umas com mais visibilidade, com mais exposição diretamente aos cidadãos, outras obviamente em funções de outra natureza, todas hoje acho que percebem e têm essa consciência de que estamos a trabalhar ali para as pessoas. Nós somos eleitos, mas quem está no exercício de uma função pública também está, e portanto, quando alguém me chega com uma preocupação, com um problema, a minha primeira responsabilidade, de todos nós que estamos naquela organização, é de tentar resolver. Poderá ser possível, ou poderá não ser fácil, ou poderá demorar mais, ou demorar menos, poderá custar muito, custar pouco, enfim, há depois toda uma série de outras condicionantes que terão que ser avaliadas. Mas o nosso objetivo deveria ser
resolver o problema daquela pessoa, ajudá-la Claro. a ultrapassar essa situação. Desde uma licença que tem que ser emitida, a uma fiscalização que preocupa alguém, a uma obra que não está bem feita, a uma árvore que não está podada, a um jardim que não está limpo, enfim, tudo isso é, por mais às vezes insignificante que possa parecer, muito importante para as pessoas. E é isso Sim, que nós temos claro, que ser capazes, evidentemente. obviamente, de responder. E é fácil as pessoas chegarem a comunicarem isso à Câmara e serem ouvidas? Eu acho que também foi outra das áreas em que nós apostamos muito, e eu pessoalmente já o fazia antes de ser Presidente de Câmara e mantive exatamente a mesma atitude enquanto Presidente de Câmara, que foi estimular a proximidade e o contacto direto com as pessoas pelos mais diversos canais, desde o canal físico, digamos assim. Nós instituímos desde o início dos nossos primeiros mandatos regimes de atendimento público a todos os cidadãos que se inscrevessem e que pudessem querer falar connosco, até outros mecanismos de participação pública, uns mais formais, outros mais informais, mas sobretudo através dos mais diversos canais, seja das plataformas digitais, seja das redes sociais. Eu pessoalmente giro as minhas redes sociais e diariamente recebo dezenas de mensagens no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e como as pessoas poderão comprovar, a não ser que daquilo que às vezes acontece, que é das mensagens irem parar ao spam, e eu também não vou diariamente ao spam para verificar se elas estão lá ou não, mas daquelas que me chegam, naturalmente que é raríssima a mensagem que não tem uma resposta imediata, por mais que não seja aquela que a pessoa quer que eu lhe possa dar. Do Presidente da Câmara, mas da Câmara em si, dos funcionários, quer dizer, também Sim, há um mecanismo para... Houve aqui uma situação... Tipo um e-mail para onde a pessoa pode mandar as coisas, ou um formulário online site que a pessoa pode preencher. que pode ser preenchido, e existe, aliás, hoje até um sistema de controle de qualidade, porque a Câmara Municipal tem sido certificada a diversos níveis também nessa matéria. O balcão único tem sido particularmente uma das áreas de incidência dessas certificações e, portanto, todos esses mecanismos são não só, não existem apenas, estão a ser sistematicamente escrutinados quanto ao seu funcionamento e à capacidade de interagir, etc. Agora, obviamente que muitas vezes as coisas não correspondem àquilo que as pessoas desejariam, há coisas que a resposta não é aquela que gostariam de ter, há outras também aqui além, há que reconhecê-lo, as coisas não são tão células quanto gostaríamos nós próprios dentro da organização, mas acho que de facto existe essa capacidade de promover esse diálogo e essa proximidade, e isso foi uma das grandes apostas que nós assumimos. Isso é bastante bom. E quais são os principais sucessos destes 12 anos? Olha, são muitos, eu acho, são muitos, não estou aqui com falsas modéstias e acho que isso é perceptível local, nacional e internacionalmente. Braga, em primeiro lugar, era uma cidade, nós já dizíamos que Braga era a terceira cidade do país e, portanto, não podemos arrogar-nos de dizer que agora levamos a cidade de Braga à terceira cidade do país, porque já era considerada, pela sua juventude, pelo seu dinamismo económico, a terceira cidade do país. Mas a verdade é que essa terceira cidade do país também tinha uma mancha sobre ela particularmente forte do ponto de vista da sua, diria, em algumas perspectivas, limitada dinâmica cultural, na sua política urbanística desenfreada e desorganizada, na falta de articulação dos agentes locais e, portanto, em vários níveis, essa mesma cidade, com um grande potencial, estava num limiar abaixo das suas capacidades. E aquilo que nós tentamos fazer foi potenciar todos esses recursos que Braga tinha. A área em que, obviamente, eu investi mais por defeito de formação, porventura, por força das circunstâncias, eu recordo que em 2013, quando eu fui eleito, nós tínhamos 15% de taxa de desemprego no país, tínhamos em Braga 1 em cada 4 licenciados não conseguia encontrar uma colocação no mercado de trabalho, e outros indicadores que obviamente seriam muito preocupantes. E, portanto, por essas ordens de razões e por essa minha experiência, a primeira grande aposta foi a área da dinamização económica. Quando criamos a Invest Braga, quando criamos a Startup Braga, quando começamos a colar e a relacionar os agentes locais, a academia, o tecido empresarial, as associações empresariais, os outros agentes nacionais, e os resultados são, nessa área, absolutamente espetaculares. Braga é hoje, diria, um dos grandes motores económicos do país, uma das cidades que tem um desempenho excepcional em todos os setores de atividade, e isso está comprovado estatisticamente. Claro. Somos o terceiro ou quarto concelho mais exportador do país consoante o ano, somos um dos concelhos que cria 3.000 postos de trabalho por ano, que atraiu múltiplas multinacionais e que apoiou o crescimento de empresas locais,
que em termos de comércio e de retalho no seu todo, tem vindo a registrar volumes de vendas crescentes de ano para ano, com eventos que têm impacto, como ainda agora recentemente a Noite Branca, com mais de 10, 12 milhões de euros de faturação em 3 dias, em que o turismo tem uma preponderância hoje também muito significativa, triplicamos o número de dormidas na cidade, e portanto a área económica, em todas as suas perspectivas, foi uma área de enormíssimo sucesso. Mas depois podemos olhar para outras, a área cultural, a área social. Braga foi, nos últimos anos, um dos municípios que mais responsabilidade assumiu perante as famílias, que mais políticas inovadoras desenvolveu, que mais orçamento afetou ao apoio às políticas sociais, e quando falamos de políticas sociais estamos a falar de questões como a habitação, estamos a falar da educação, estamos a falar da saúde. Braga tem programas inovadores que nem o Estado Nacional tem, e portanto, obviamente que nesse particular me deixa muito satisfeito com isso. E depois, a juntar a todas essas áreas, eu costumo dizer, Ricardo, que, e aliás isso vai sendo comprovado e vai sendo produzido muita documentação por nós também nessa matéria. Por exemplo, nós temos o site O A Cumprir Braga, em que fazemos a monitorização do nosso programa eleitoral, desde o primeiro mandato, em que mais do que cumprir o programa eleitoral tem, por exemplo, lá uma área, que era essa que eu ia referir, que há 2, 3 anos atrás eu estimulei os meus colaboradores a produzirem essa informação, que é a Prova dos 9, que é o conjunto de balanços setoriais, área por área, daquilo que foram as políticas públicas durante estes, na altura, os primeiros 9 anos de mandato. Portanto, uma avaliação daquilo que fizeram e dos resultados que obtiveram com aquilo que fizeram. E se formos ver, efetivamente, área por área, na proteção civil, é irreconhecível aquilo que é hoje a capacidade de resposta de Braga, os meios que tem ao dispor, as infraestruturas, os recursos humanos, não tem comparação com aquilo que existia em 2013. No desporto, aquilo que foram as políticas dinamizadas pela Sameiro Araújo, do ponto de vista da prática das modalidades, da relação com as coletividades, enfim, da melhoria das infraestruturas desportivas, é abissal. Se formos para a área social, numa perspectiva de valências sociais, das respostas que demos e do apoio que demos às instituições sociais, se formos para as infraestruturas de outra natureza, os equipamentos de coesão, os investimentos que foram feitos nas freguesias, é um rol, diria, quase infindável. Na altura que tudo compilado eram quase, julgo, 100 páginas ou coisa do género, e não era propriamente palha, eram medidas e iniciativas concretas que tinham sido feitas, área por área, pelouro por pelouro, em que nós demonstrávamos essa capacidade de transformação que Braga teve durante estes anos. E houve muitas oportunidades de tomar decisões difíceis, não? Alguma que se arrependa? Eu não tenho propriamente arrependimento. Eu ainda recentemente, numa entrevista que dei julgo à Rádio Universitária do Minho, referi numa pergunta similar, que depois até fui muito criticado por isso, que tem a ver com a questão do São Geraldo. O São Geraldo, tem uma história longa. Tem uma história longa, teve inativo, pertencia à Igreja, esteve inativo durante muitos anos. Nós assistimos a uma iniciativa privada de reabilitação do São Geraldo e do edifício envolvente para um espaço comercial. Gerou-se um movimento de cidadãos antes das eleições de 2017 e nós, que na altura estávamos à procura de um espaço para alojar 2 valências, por um lado a sede da Junta de Freguesia de São Lázaro e de São João de Souto, da União de Freguesias, e por outro um equipamento cultural que seria o Media Art Center, seguramente respondendo a essa pressão também da sociedade civil e reconhecendo, digamos assim, a afinidade que os bracarenses tinham com aquele edifício, resolvemos encetar um processo negocial com a Igreja, que redundou primeiro num contrato de arrendamento e mais recentemente na aquisição dos edifícios. A verdade é que nós acabamos por estar com os edifícios imobilizados e com esse encargo há alguns anos, porque o projeto teve que ser desenvolvido, porque teve que ser revisto, porque depois veio o Covid, porque isto, porque aquilo, e foi uma fonte de ataque político sistemático contra a Câmara, quando na altura toda a gente concordou com as opções que nós tomamos, e portanto, nesse sentido, eu disse na altura, nessa entrevista, que se calhar mais valia ter deixado o projeto privado avançar e, portanto, ficaríamos imunes a essa crítica, tentaríamos encontrar outra solução para as tais necessidades que tivemos. Mas acho que, por exemplo, também aí é um arrependimento mais político e de circunstância do que propriamente em relação à opção. Acho que tomamos a opção correta,
Acho que o resultado final vai ser fantástico. Este centro, que agora já está em concurso público, já está a ser, digamos assim, quase construído ou reconstruído aquele espaço, vai ser uma valência muito marcante para o futuro da cidade e eu fico muito orgulhoso, e acho que depois, até quando nós fechamos o processo de aquisição dos imóveis, toda a gente achou que o negócio tinha sido excelente para a Câmara e que nós tínhamos tomado a opção correta. Mas pronto, faz parte deste tipo de processos. E há coisas que, com as frustrações, aquilo que não conseguiste fazer e que gostavas de ter feito? Várias de diversa natureza. Primeiro, acho que há processos que dependiam da intervenção direta do Estado Central que se arrastaram por tempo demasiado e que, mais uma vez, nos foi causando a nós localmente... Isso é culpa do governo? Dos governos. Dos governos em concreto? É preciso olhar para a realidade, porque em todos os meus mandatos o investimento público em Braga foi muito, muito exíguo. Mesmo antes disso, se olharmos para o período anterior, tirando o Hospital de Braga, Braga não tem sido, de facto, um destino do investimento público à altura daquilo que é a relevância que a cidade tem para o país. E, portanto, acho que esse mal se tem estendido, mas, no caso concreto, aquilo que eu ia dizer é, por exemplo, o processo do nó de Enfias. O processo do nó de Enfias, que aliás, as pessoas às vezes esse também... é o nó na garganta de muita gente. Não, e no trânsito, seguramente, é o nó górdio principal, porventura, do nosso trânsito, mas foi um processo em que nós sempre dissemos: nós vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para que esta obra possa avançar, e assim fizemos, mas a verdade é que demorou demasiado a decisão do Governo para a fazer avançar. Felizmente o Ministro Miguel Pinto Luz, no passado mês de maio, lançou o concurso, a obra está, tanto quanto sei, em fase de adjudicação e, portanto, agora sim vai ser uma realidade, mas foi um tempo desmesurado, este que demorou. A questão, noutro prisma também, da cedência dos terrenos do Parque das Sete Fontes, da área de expansão do hospital. Mais uma vez, estamos a falar de processos que se arrastaram quase uma década, em que nós fomos interagindo com os vários Ministérios da Saúde, com a Marta Temido, com o Manuel Pizarro, depois agora mais recentemente com a Sra. Ministra em funções, a Ana Paula, que finalmente acedeu à nossa pretensão, mas isto devia ter ocorrido já há não sei quantos anos atrás. A questão da permuta agora dos imóveis da Cimo do Cávado foi um processo que se iniciou em 2016 e, portanto, estamos a falar quase uma década também. E esse tipo de inconseguimentos deixa-me uma mágoa especial. Depois, do ponto de vista daquilo que seria mais responsabilidade nossa, mas não exclusivamente nossa, a questão do estádio municipal é claramente aquilo que sobressai. O estádio é um ativo que eu acho desnecessário para a Câmara Municipal, que tem aqui assim uma mancha também terrível do ponto de vista daquilo que foi a opção de gestão tomada com a sua construção e na maneira como o processo foi gerido, e que deveria ser vendido ao Sporting Clube Braga. Não vou conseguir fazê-lo, portanto é obviamente um inconseguimento. O próximo irá conseguir? Não sei se vai conseguir vendê-lo, acho, pelo menos daquilo que eu tenho acompanhado, todos os candidatos das posições públicas que têm tomado, ao contrário do que seria se calhar a expectativa de alguns, ainda não ouvi ninguém a dizer que iria oferecer o estádio ao Braga, e portanto acho que se o Braga o quiser, terá que o comprar e terá que pagar por ele, seguramente. Isso se calhar não tem capital para isso. Bem, enfim, não sei. Não, também estamos a falar... Não, tem com certeza, porque também estamos a falar... O estádio custou 200 milhões de euros, mas a proposta inicial que nós tínhamos apresentado ao Sporting Clube de Braga, ou que naturalmente não era uma negociação bilateral, quando falamos do Sporting Clube de Braga, porque o Sporting Clube de Braga é, digamos, o adquirente natural, mas este processo de venda teria que ser sempre formatado em esta pública, aberta a qualquer pessoa ou entidade que dele quisesse participar. Mas nesse diálogo com o Sporting Clube de Braga, o preço que nós estipulamos como referência eram uns 20 milhões de euros. Portanto, é um décimo daquilo que o estádio nos custou. O trânsito em Braga está melhor? Não, o trânsito em Braga está pior, mas não, como é fácil também perceber, só tenho uma responsabilidade por estar pior. É porque temos mais trânsito, é porque temos mais pessoas, é porque temos mais carros, é porque temos mais pessoas com capacidade económica para comprar carros. Eu costumo dizer muitas vezes que se havia ranking que eu não queria ter o primeiro lugar, e que tenho como cidade, de acordo com o último Eurobarómetro, era o facto de sermos a cidade na Europa que mais percentagem de pessoas usa o seu carro para se deslocarem na cidade.
A cidade foi construída assim, a cidade foi estimulada Sim, para carro, desembocar nos parques de estacionamento no centro, nas zonas de estacionamento no centro, à superfície ou subterrâneas. As próprias vias de atravessamento levam os carros para o centro da cidade, mesmo quando querem fazer o não atravessamento da cidade. E, portanto, qual é a solução para isto? Podemos tentar ser aqui muito criativos ou às vezes um bocado demagógicos até e dizer que faltam fazer muitas vias estruturantes. Há uma única via estruturante que pode resolver uma parte destes problemas, além de depois de cisuras como esta questão, por exemplo, do nó de Enfias, que obviamente que vai ajudar a resolver, não vai ser nenhum milagre, nem coisa que se pareça, mas vai ajudar a resolver ali alguns problemas. Basta perceber que, por exemplo, o nó de Enfias se transformou numa manta de retalhos. Aquilo foi um nó que tinha uma determinada configuração, chegou mais uma ligação, faz-se mais um certo, depois bloqueia os carros que vêm da direita, os outros que vêm não sei o quê, e, portanto, obviamente que aquilo tem que ser corrigido, e está corrigido de acordo com o projeto, de maneira a otimizar essa solução, mas há uma via que essa sim tem que avançar, já avançou parcialmente. Eu recordo que foi nos meus mandatos que se fez a variante do Cávado desde a Nova Arcada até Fross, até agora a Ager, e tem que se concluir este remate, tem que se levar essa via até à estação de alta velocidade, que há de surgir na zona norte da cidade, e também até ao Leclerc, a Ferreiros, para depois ligar às autoestradas e às circulares externas. E, portanto, na cidade, ninguém consegue imaginar que se vão criar novas vias para comportar este trânsito. Não vamos deitar prédios abaixo, acho eu. Túneis, se calhar. Não será fácil. Numa cidade como Braga não é fácil propriamente fazer esse tipo de investimento. E, portanto, uma primeira questão, as vias rodoviárias, mas dentro destas balizas. A questão da segunda questão, e essa sim fundamental, que é da migração do modelo de mobilidade, das pessoas irem do automóvel para outros meios, quer os chamados modos suaves, as bicicletas e a utilização pedonal, quer para os transportes públicos, seja para os autocarros, seja para novos sistemas, como agora o BRT, que nós queremos implementar. E essa migração é fundamental para reduzir o trânsito e para resolver o problema da cidade. Mas, infelizmente, também nessa matéria, eu tenho dito isso muitas vezes, as pessoas não querem que o problema do trânsito seja resolvido, querem que o seu problema seja resolvido, ou seja, de preferência que todas as outras pessoas vão de autocarro ou de a pé, ou que seja, de maneira que eu possa usar a estrada como uma autoestrada para chegar em 5 minutos a qualquer lugar. Não é evidente que se consiga mudar assim tão facilmente. Não, porque é uma questão cultural, sabes, Ricardo? Embora, e também por isso, um dos investimentos grandes que nós estamos a fazer... A população é muito dispersa, não é? Portanto, não é fácil... E é uma região do país onde chove imenso e chove a sério. Sim. E, portanto, isso também é um inibidor, não vou ficar ali à espera de um autocarro, do que quer que seja. Por isso é que se tem que melhorar o serviço, por isso é que se tem que aumentar a cadência dos transportes públicos, por isso é que se tem que garantir a fiabilidade dos horários, e esse é um investimento que esse sim é crucial para garantir uma maior atratividade do transporte público para as pessoas. Agora, também é preciso pensar nisto. Eu dizia que é uma questão cultural, e porque é uma questão cultural, a minha geração, eu praticamente só andei de autocarro quando saí de Braga. Em Braga era raríssimo andar de autocarro, porque mesmo as deslocações que fazia aqui, antes até da carta de condução, fazia a pé, não fazia de autocarro. E não era propriamente por estar a morar num raio de 100 ou 200 metros, era porque assim era natural. Uma pessoa ir da universidade ao centro, à estação de caminho de ferro, fazia a pé, não ia de transporte público. Mas um dos investimentos que nós estamos a fazer bastante é na lógica da aculturação dos mais jovens. Projetos como o School Bus, que a partir desta semana passou a ser generalizado para todas as escolas do concelho, ou projetos que nós temos promovido de acesso aos transportes públicos, da utilização da bicicleta e outros, é precisamente para criar essa outra sensibilização e essa cultura. Até na semana passada tivemos mais uma edição da Noite Branca, e aqueles interfaces que nós criamos é para demonstrar às pessoas que o serviço de transporte público pode ser um transporte agradável e confortável para as suas deslocações regulares. E muito a ver com isto, a manutenção das ruas, por exemplo, não é? Como é que isto foi vivido? Eu ouço bastantes pessoas a queixarem-se, eu também tenho a minha própria impressão, de que o estado do piso das ruas de Braga não é grande coisa. Não, eu acho que também aqui assim há, digamos assim, uma leitura algo excessiva. A partir de um determinado... Primeiro, vamos àquilo que é o objetivo. A utilização massiva das vias, ponto número 1, mais circulação, mais automóveis, mais caminhões. Em segundo lugar, as condições atmosféricas também mais agressivas, mais chuva, mais degradação dos pisos, etc.
levou a que em muitos locais houvesse uma degradação da qualidade dos pisos muito significativa. Também por isso, uma das áreas em que nós mais temos investido, e fizemos muito ao longo de todos estes anos, foi precisamente nessa requalificação das vias. Mas depois, a partir de um determinado momento, criou-se aqui assim quase que um fogo fato de que há aqui um buraco, isto é demonstração inequívoca de que está tudo esburacado, que a cidade está toda esburacada. Qualquer pessoa que se desloque para qualquer concelho à nossa volta, mais perto ou mais longe, vê situações em tudo idênticas às nossas e, portanto, também é preciso alguma racionalidade nessa análise. É preciso continuar a investir, é preciso continuar a manter, isso do ponto de vista dos pisos das vias. E é preciso também ter em conta uma outra questão que essa às vezes é um bocadinho esquecida, é de que grande parte das vias que também estão degradadas não são sequer responsabilidade da Câmara Municipal, são responsabilidade da Infraestruturas de Portugal, que tem também ela, diria, mais do que também, sobretudo ela, deixado aquém das suas responsabilidades muito desse esforço de manutenção que tem que ser feito nas vias. Eu recordo, por exemplo, um evidente que toda a gente se queixava da via de acesso ao Bom Jesus, quer do ponto de vista da limpeza das bermas, quer do ponto de vista da qualidade dos pisos. Nós tivemos problemas durante muitos e muitos anos por causa desse problema. Ainda esta semana eu vi um vídeo que gerou milhares de reações que tinha a ver com as ervas nos passeios da Avenida António Macedo. É uma via da responsabilidade da IP. A Câmara alerta, a Câmara notifica, mas obviamente que quem tem a responsabilidade de reparar essa situação é a Infraestruturas de Portugal, que não o faz e que infelizmente não o faz nessas e em muitas outras situações. E depois há uma outra situação, essa sim, diria a mais complexa, porque a questão das vias é uma questão de recursos financeiros. Tu podes ter mais dinheiro ou menos dinheiro para poder alocar à reparação das vias de forma mais célere ou não. Porque nós não o tínhamos no passado, por exemplo, fizemos um empréstimo bancário de 15 milhões de euros para reparar vias e elas foram todas reparadas por todo o concelho, desde a Marginal da UF, a várias vias em Celeirosa, em Sobreposta, em Nogueiró, em São Vítor, enfim, todas elas foram... Tem hoje pisos novos em toda a extensão das vias, nem sequer se está a falar de reparação, de conservação, foram umas renovações substanciais, precisamente porque fizemos esse empréstimo que conseguimos reunir os meios financeiros. Uma situação mais complexa do que esta, e voltando à questão do estado das ruas, é a questão dos passeios. Porque nos passeios Braga confronta-se com um problema, se calhar ainda mais grave do que outras cidades, que teve a ver com as opções muito erradas que durante muito tempo foram tomadas em termos do parque arbóreo da cidade. E o que nós temos hoje em muitas zonas residenciais são raízes desse mesmo parque arbóreo a destruir completamente os passeios, as próprias vias, às vezes, aqui, claro, a inibir o acesso a garagens de particulares, e isso conjugado com aquilo que são as restrições também de intervenção, até por força legal, sobre o parque arbóreo, quer do ponto de vista do custo, quer do ponto de vista técnico, cria aqui assim uma dificuldade muito mais difícil de suprir. Mas eu tenho consciência que esse é hoje um problema com que nos temos que confrontar em diversas freguesias por força dessa circunstância. Eu gostava de falar um pouquinho já agora, assim, como exemplo, como daqui da Rua Sá de Miranda, que teve uma intervenção há 2 anos, ou algo assim. Sim. Que eu acho que foi feliz, porque eu acho que as coisas, em termos de trânsito, está melhor. Eu, como vivo aqui, pronto, sinto isso todos os dias e essa é a minha sensação. Mas há algumas coisas que me deixaram um pouquinho desconcertado, não é? Por exemplo, colocaram-se nos passeios estes pinos, não sei como é que eles se chamam, pilaretes, ou como quiserem chamar aquilo, não é? Uma semana depois já havia vários dobrados, arrebentados, partidos, estragados, não é? Eu não sei se isto é porque os bracarenses são muito maus condutores ou se é porque aqueles estavam colocados em sítios que eram pouco visíveis, em que não se viam bem, etc. Pronto, mas muito rapidamente aquilo estragou-se tudo. Agora, estragou-se... isto, pronto, é uma coisa, mas passado meses, se calhar anos, os pilaretes continuam dobrados, amassados, deitados abaixo. E quem diz isto é um exemplo, não é? Mas há outras partes não é? Que também que se degradaram muito rapidamente. Não parece haver, da parte da Câmara, uma urgência em arranjar estas pequenas coisas. Podia dar outro exemplo, aquele túnel que passa por baixo da 31 de janeiro, da João 21, não é? Teve um buracão enorme, 2 buracões enormes, provavelmente um carro que se esbarrou lá, e ficou imenso tempo ali sem se arranjar. Quer dizer, são coisas da zona central da cidade, são coisas por onde as pessoas passam todos os dias
e dá-me a impressão que causa um ambiente de degradação, de um mau aspecto, digamos. Sim, eu não sei se não poderia haver uma resposta mais, não deveria haver uma resposta mais célere. Que eu gostaria que ela existisse, inquestionavelmente. Nesses casos concretos, porque é que não existiu? Não consigo ter aqui uma resposta naturalmente, também automática, mas a verdade é que assim, a questão dos pilaretes, voltando ao início, isso efetivamente é uma situação que nós vemos em vários locais. E que eu acho que tem muito a ver com uma falta de cultura cívica das próprias pessoas, não é propriamente de falta de jeito a conduzir, de posição ou de falta de jeito. Acho que em alguns casos até há quase que uma sabotagem desse tipo de pilarete, porque o pilarete acaba por ser um objetor de práticas indevidas e ilegais até às vezes de estacionamento, de uma série de coisas. As pessoas instintivamente vêm tentar tirar de esforço do pilarete para dizerem não querem que eu estacione, vou conseguir estacionar na mesma. Mas isso, pronto, é uma coisa que nós temos que corrigir, tem que existir aqui uma responsabilidade coletiva também. Não acho que exista propriamente em relação a essa situação muitas circunstâncias. Eu até diria o contrário, eu gostaria de ter muito menos pilaretes do que aqueles que tivemos que colocar, mas a verdade é que sistematicamente nos deparamos com situações de ilicitude por parte dos cidadãos nessa matéria. Portanto, tem que existir também essa colaboração. A questão da capacidade de reação e da velocidade de reação a essas ocorrências, acho que sim, acho que deveria existir uma capacidade mais célere. Às vezes não temos meios, outras vezes também são as próprias circunstâncias que não nos permitem. Mas... E já agora aproveito que nesse arranjo que fizeram tem uma data de espaços verdes, não é? Que não estão verdes propriamente, tem uma primeira intervenção no princípio para semear a relva e depois parece-me que aquilo foi abandonado à sua triste sorte e não foi muito boa, porque os pássaros, as pombas em concreto, comeram uns... Mas aí até me causa mais estranheza, até porque essa área dos espaços verdes tem sido uma área em que nós temos tido resultados muito positivos. É fácil de ver, é mais... me chama a atenção, isto é um exemplo em particular porque é uma zona central da cidade, não é? Com uma loja cidadão, um hospital, uma igreja, 2 centros comerciais, enfim, dizer, é um local parece-me bastante central e por isso devia-se ser, se calhar, mais cuidado. Mas, enfim, outra questão, a cidade está mais segura? Acho que está num nível de segurança muito idêntico àquele que sempre tivemos. Não acho de todo que exista um foco. Aliás, isso, pelo contrário, até se olharmos para aquilo que têm sido as estatísticas produzidas pela PSP, pela GNR, ou pelos registros de ocorrência que nós temos na própria Polícia Municipal, o número de ocorrências é menor do que aquele que tivemos em anos anteriores. Ótimo, portanto, fantástico. Nomeadamente em termos de criminalidade mais grave, de várias circunstâncias, o que hoje temos é um fenómeno diferente, que é, de repente, há um carro que é assaltado, uma garagem que é assaltada, uma pessoa que é assaltada, um estabelecimento comercial em que é partido um vidro, e as redes sociais exponenciam isso, parecendo que estamos a viver o Texas e que, de repente... As estatísticas são o que realmente importa, são as que dizem as coisas. As estatísticas das forças de segurança dizem-nos que a cidade, hoje, num país que por si só é dos mais seguros do mundo, a cidade de Braga, nos últimos anos, foi sempre mais segura ainda do que o país. O que quer dizer que os níveis de criminalidade na cidade são, obviamente, muito mais baixos. Isto apesar de haver um grande aumento de população, nomeadamente população migrante, de estrangeiros. Sim, mas a questão da população migrante também, Ricardo, nós não podemos criar esse estigma de achar que a população migrante é ela própria uma fonte de insegurança. Até pelo contrário. Eu costumava, de certa forma, brincar num determinado momento a dizer as pessoas têm que se decidir, por exemplo, olhando para a comunidade brasileira, que foi aquela que porventura durante muito tempo mais foi criticada nesse âmbito, tem que se decidir, ou bem que os imigrantes brasileiros estão a assaltar as pessoas na rua, ou bem que estão a comprar casas por não sei quantos milhões de euros que depois tornam os preços da habitação mais caros e, portanto, nós tivemos uma mescla de imigrantes que chegaram à cidade e também é importante também já agora desmistificar uma coisa que eu tenho insistido bastante. O crescimento da cidade de Braga não foi à custa dos imigrantes. O crescimento da cidade de Braga foi, desde logo, à custa de portugueses. Há muita gente de outros pontos do país e que estavam no estrangeiro, portugueses, nacionais portugueses, naturais de Portugal, e muitos deles naturais de Braga, obviamente, que se fixaram nos últimos anos na cidade de Braga.
Em paralelo com isso, houve um crescimento também significativo do ponto de vista dos migrantes. Nós temos hoje 8% da nossa população são brasileiros, temos 130 nacionalidades na cidade, temos em cada uma das escolas 30 ou 40 nacionalidades e, portanto, obviamente que a comunidade migrante tem um peso relevante, mas não é aquela que... E dentro dessa comunidade migrante temos uma mescla muito heterogénea, temos pessoas com muitos recursos económicos, com muito poder de compra e com muito bom posicionamento social, temos outras que vieram à procura de uma oportunidade. Não acho que nos imigrantes se possa associar a uma lógica de insegurança ou de criminalidade, como muitos querem fazer parecer. Ótimo. Que ações é que foram feitas para tornar mais eficiente a gestão da Câmara? Olha, de diversa natureza também aí, a primeira das quais eu diria que foi a qualificação dos recursos humanos. Nós, quando chegamos à Câmara Municipal, à liderança da Câmara Municipal em 2013, deparamos com muitas áreas em que havia um déficit substancial de recursos humanos qualificados. E, portanto, uma das nossas primeiras prioridades, e nos primeiros anos muito condicionados, porque vivíamos ainda o período da Troika e em que as restrições à contratação de recursos humanos eram muito significativas, tentamos rejuvenescer a Câmara Municipal, tentamos contratar pessoas licenciadas para áreas que são críticas, obviamente até do ponto de vista da gestão, tentamos melhorar substancialmente a organização interna com processos de consultoria externa do Kaizen e de outras entidades que connosco trabalharam para melhorar esse mesmo desempenho, reforçando o espírito de equipa. Nós hoje em Braga temos uma política de recursos humanos e de gestão de recursos humanos que tem sido reconhecida a diversos níveis, desde logo até promover o bem-estar dos nossos colaboradores e a sua realização pessoal e profissional, e isso acho que é algo muito, muito importante, porque obviamente os desafios também são muitos, e portanto, infelizmente, os salários da função pública são o que são, e portanto também aí assim... aí não dá para discriminar. Não dá para discriminar e nem dá para recompensar o mérito em função do desempenho das pessoas, e portanto, naturalmente que em função disso temos tentado criar condições de bem-estar no exercício das funções e, digamos assim, para o conjunto dos nossos colaboradores e depois, obviamente, trabalhamos muito na estruturação orgânica e quer na Câmara Municipal, quer também nas empresas municipais. Eu lembro que Braga, município, é todo um universo municipal que reúne quer a Câmara Municipal, quer um conjunto de empresas municipais que já existiam, nenhuma delas foi criada, nenhuma delas foi extinta, nenhuma delas foi privatizada também, ao contrário daquilo que alguns, digamos, adiantavam no passado. Nós sempre privilegiamos a gestão pública, não remunicipalizamos a AGER, como admitimos que seja possível vir a fazer no futuro, porque também não tivemos recursos para poder avançar com esse processo, mas tivemos sempre uma preocupação, de que essas empresas municipais tivessem um foco de desempenho de serviço público em primeira instância. E é preciso lembrar que todas essas empresas, a Braga Habite, que gera as políticas habitacionais, o Teatro Circo, que hoje faz cultura, que gera a dinâmica cultural de projetos tão importantes como a nossa candidatura à Capital da Cultura, a Cidade Criativa da Unesco, agora a Capital Portuguesa da Cultura, além da gestão dos próprios equipamentos do Generation e do Teatro Circo. O Invest Braga, que é o motor da dinamização económica e da gestão do Fórum Braga. A AGER, com todas as responsabilidades ambientais que tem, os transportes urbanos, que têm vindo a ganhar também um protagonismo acrescido, todas elas foram, do ponto de vista do seu desempenho, quer de gestão, quer operacional, de serviço ao cidadão, muito, muito qualificadas ao longo destes anos. Nós temos, diria hoje, das melhores empresas do país em cada uma dessas áreas, quer pelo desempenho económico, quer pelo desempenho... A AGER em particular parece estar bastante bem, não é, nesse aspecto? A AGER era mais visível por uma questão desde logo, de dimensão de resultados financeiros, enquanto algumas das outras, eu recordo os tubos, estavam quase em falência técnica, quando eu assumi funções em 2013, tinham dívidas de quase 1 milhão de euros à ADSE, tínhamos uma frota de transportes urbanos com uma média de idade de 17 anos, enfim, o serviço era o que era, e portanto, obviamente que nesses casos a visibilidade do desempenho não é tão significativa como no caso da AGER, que sempre teve grandes milhões de euros de resultados que depois são canalizados para promover investimentos que servem à população. Pois, claro, evidentemente. E que desafios persistem na habitação, por exemplo? O caso da habitação é um caso, que eu volto a insistir também, não é um caso estritamente de Braga, como é óbvio. O problema da habitação é um problema transversal a todas as cidades, à escala mundial, hoje em dia. Os custos da habitação dispararam, ainda hoje estava a ver os dados mais recentes da Pordata, em que dizia que nos últimos anos os custos da habitação em Braga subiram 40%,
mas a verdade é que se fôssemos comparar com o Lisboa, custo médio, por exemplo, já nem falo de Lisboa, mas se formos ver um caso muito evidente, Braga tem um valor médio, de acordo com esses dados, ao nível de Aveiro. Obviamente em linha com Guimarães, com Barcelos, com Famalicão, com Viana do Castelo, comparando com o Porto, que é uma cidade praticamente da nossa dimensão, temos menos 1.000 euros por metro quadrado de custo médio das habitações e, portanto, estamos a falar, obviamente, de diferenças muito substanciais, o que faz com que, apesar de existir esse problema, o custo ainda seja bastante competitivo em Braga face aos outros locais. É mais caro, isso cria desafios nos orçamentos das pessoas e isso, obviamente, que tem que nos suscitar preocupação. Como é que nós temos reagido a isso? De diversas formas. Primeiro, tentando expandir a capacidade construtiva. Ainda agora, nesta revisão do PDM que está a ser desenvolvida, nós vamos aumentar quase 30% a área possível de construção na cidade, porque ainda temos margem para isso, temos muitos terrenos em todas as freguesias disponíveis para garantir essa mesma expansão. Asseguramos estímulos à reabilitação urbana muito significativos. Quem passa no centro da cidade hoje não reconhece aquilo que era a cidade há 12 anos atrás, com tantos prédios devolutos, com tantos prédios degradados que existiam. Tem havido um progresso notável. Temos, durante os últimos anos, sido dos concelhos que mais licenciamentos promoveu e que conseguiu, com isso, aumentar também a oferta no mercado habitacional e depois, através do próprio município, criamos mecanismos e programas de apoio ao arrendamento acessível, criamos programas de subsidiação, criamos ou reforçamos neste caso, porque ele já existia, o caso do RADA na Braga Habite, só que em 2013 tinha 200 mil euros de orçamento municipal, neste momento tem 2 milhões e 200 e em vez de estarmos a apoiar 200 famílias, estamos a apoiar quase 1000 e temos depois outros regimes também complementares, renovamos todos os bairros sociais, conseguimos criar dignidade também na habitação dessas pessoas, temos um programa a que alocamos quase €500 mil por ano de combate à pobreza energética para apoiar a melhoria das condições de climatização nas residências das pessoas particulares. Eu acho que é um esforço muito significativo que é aquilo que, na medida das nossas capacidades, podemos fazer neste momento. Claro. E a internacionalização de Braga? Agora, Braga está envolvida em uma data de entidades. Sim, eu acho que, em primeiro lugar, antes desse envolvimento nas redes, é preciso enaltecer aquilo que é o reconhecimento da cidade. Braga é uma cidade global, é uma cidade reconhecida à escala planetária, com muitos parceiros dispersos por todo o globo, desde as cidades com que estamos minados na China, com Shenyang, com Cuenca no Equador, com Santa Fé na Argentina, com Rio de Janeiro, Manaus ou Niterói no Brasil, até aos PALOP, até várias cidades europeias, até à inserção, como o Ricardo dizia bem, nas redes internacionais, em que participamos muito ativamente e em que temos um protagonismo claro. Eu hoje sou o presidente do Global Parliament of Mayors, sou membro da Comissão Executiva da Eurocities, da maior rede de cidades europeias, estou no Steering Committee dos Champion Mayors da OCDE e, portanto, isso foi fruto da visibilidade, do envolvimento, do reconhecimento que todas essas entidades tiveram em relação a Braga e que depois nos foram garantindo também ao longo dos últimos anos muitos reconhecimentos. Nós hoje somos Capital Portuguesa da Cultura e Rising Innovative City da União Europeia, um prémio, um reconhecimento atribuído pela Comissão Europeia. Recebemos há poucos meses um prémio, a Medalha de Ouro para a Habitação Inclusiva por parte da Comissão Europeia, também no âmbito da Capital Europeia da Diversidade e Inclusão. Durante estes anos fomos melhor destino europeu, fomos destino emergente nos World Travel Awards, quer a nível europeu, quer a nível mundial, fomos Cidade Europeia do Desporto, fomos Capital Europeia da Inovação Social, enfim, são Capital Ibero-Americana da Juventude, são várias formas de demonstrar aquilo que em cada uma dessas áreas nós temos para partilhar também com e as dentro da outras cidade, e talvez bem por isso tem atraído muita gente de fora e muito turista, não é? Sim, o turismo cresceu muito na cidade de Braga. Nós, em 2013, tínhamos quase 200 mil dormidas, hoje temos 700 mil, temos uma oferta turística mais capaz, atraímos investimentos também nesse setor, uma oferta mais qualificada também, com hotéis de valor acrescentado também nessa mesma oferta, diversificamos os agentes culturais e os animadores desses turísticos também que existem na cidade. Ainda recentemente promovemos um projeto muito interessante que foi das experiências turísticas, em que desafiamos os animadores turísticos da cidade, os operadores da restauração, da hotelaria e de outros setores a desenvolverem projetos comuns para criar novas valências para que alguém que nos visite
possa desfrutar, às vezes de um dia, de uma tarde, 2 dias, de um fim de semana, enfim. E foi um projeto extraordinário que já está a produzir resultados, com algumas dessas experiências a serem comercializadas. Melhoramos o nosso site, temos vindo a desenvolver uma série de plataformas que também reforçam. Esta renovação da nossa marca teve um impacto enorme, porque foi de facto um trabalho excepcional feito pela Ivity, que foi já muito reconhecido, e portanto é uma dimensão em que eu acho que é muito importante, mas é muito importante até por uma coisa que as pessoas às vezes não têm a percepção, que é esta nossa inserção nas redes internacionais não é só numa lógica de promoção da cidade ou de participação dos seus responsáveis ou do Presidente da Câmara em particular, é muitas vezes numa lógica de aprendizagem. Nós hoje sabemos toda, área por área, quais são as políticas, quais são as iniciativas mais inovadoras e mais vanguardistas que existem à escala global. Depois podemos avaliar se são úteis ou se não são úteis para o nosso Conselho, se as conseguimos ou se não conseguimos aplicá-las, mas, digamos assim, pelo menos estamos lá, conhecemos, falamos com os contrapartes e sabemos com quem temos que falar se quisermos ter... Recolher experiências de outros sítios é muitíssimo enriquecedor, obviamente. E é a forma inteligente de uma pessoa puxar as coisas para a frente, em vez de reinventar a roda ou tentar inventar uma nova roda. Claro que sim. Não é? Isso agora, sim, um pouco para acabar, não é? E agora, não é? Agora vais deixar de ser Presidente da Câmara, quais são os teus planos para o futuro? Continuar na política, com certeza? Não, de todo, pelo contrário. Eu tenho dito isso também de uma forma muito insistente e veemente até. Eu não quero permanecer ligado à vida pública e política nos próximos tempos. Vou fazer aquilo que já batizei como um pousio, que pode ser mais curto ou mais extenso. Nos próximos tempos não vou assumir responsabilidades em nenhum cargo dessa natureza. Também fui, de certa forma, vincando isso nos tempos anteriores. Portanto, também não quis estar aqui exposto a essa possibilidade. E vou voltar para a minha vida como profissional privado. Eu, antes de ser Presidente de Câmara, até ao dia em que fui Presidente de Câmara, sempre exerci uma atividade privada. Fui professor universitário, fui consultor, formador, enfim, toda uma série de outras realidades, e voltarei para essas ou para outras atividades no setor privado, com, obviamente, outra experiência, com outro conhecimento e que seguramente com outras mais-valias. Claro. Olha, muito obrigado por teres vindo, muito boa sorte para esse teu novo futuro. Muito obrigado. Até à próxima, então. Obrigado.